Bom dia, queridos. Que bom reencontrá-los nessa manhã para adorarmos o Senhor. Somos a Igreja Batista no Jardim Guanabara, uma comunidade a serviço de Deus e da vida. E esse momento é um momento de fé e de acolhimento. Você é convidado a adorar o Senhor conosco. Diz assim a palavra de Deus no Salmo 149. Aleluia! Cantem ao Senhor uma nova canção. Louvem-no na Assembleia dos Fiéis. Alegrem-se Israel no seu Criador. Exulte o povo de Sião no seu Rei. Louvem eles o seu nome com danças. Ofereçam-lhe música com tamborins e harpa. O Senhor agrada-se do seu povo. Ele coroa de vitórias os oprimidos. Regozijem-se os seus fiéis nessa glória e em seus leitos cantem alegremente. Vamos então louvar ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada, Senhor, por ter braços tão acolhedores, Senhor, e que demonstram tanto carinho, que nos dão segurança, que nos protegem, que nos amparam, e aonde nós podemos sentir todo o teu amor. Obrigada pela tua graça estendida nas nossas vidas, Senhor. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. 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 Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousando em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és
Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é o nosso Rei, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nós te agradecemos e queremos te pedir que tua presença nunca saia de nós. Que o Senhor continue a reinar nas nossas vidas, agora e sempre. Aleluia! Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só eu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Vem reinar, Senhor, sobre o meu pensar, sobre o meu falar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Nessa manhã, eu convidei o pastor Oney, um dos pastores de nossa igreja, para trazer a palavra. Feche seus olhos. Pai querido, abençoa-nos agora quando a sua palavra será ministrada às nossas mentes e os nossos corações. Abençoe seu filho e a todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, queridos irmãos. É uma alegria estarmos aqui neste dia que o Senhor nos dá para pensarmos mais um pouquinho nas coisas que são de cima, como recomenda a palavra. E nesta oportunidade eu gostaria de convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel, primeiro livro, no capítulo 8, os versos de 1 a 7, que vamos ler agora. 1 Samuel 8, de 1 a 7. Com o avançar da idade, Samuel nomeou seus filhos para liderarem sobre Israel. Seu primogênito chamava Joel e o segundo Abias. Eles lideravam em Berseba. Porém, eles não seguiram o exemplo do seu pai. Eles estavam interessados em ganhar dinheiro, aceitavam propina e manipulavam a justiça. Os líderes de Israel juntaram-se e foram reclamar com Samuel em Ramá. E disseram-lhe: você está envelhecendo e os seus filhos não andam em teus caminhos. Por isso, escolha para nós um rei a fim de nos governar, à semelhança dos outros países. Quando foi dito isto, Samuel não gostou do pedido deles. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: faça tudo o que o povo está pedindo. Não foi a você que rejeitaram como rei. Queridos irmãos,
É uma história muito interessante e eu gostaria de, nesta manhã, com vocês, pensar um pouquinho acerca do que está embutido nessa história tão interessante. Então, é uma história muito longa, ela não começa propriamente com Samuel e seus filhos, ela começa lá atrás. E eu gostaria de pensar com você nesse momento, para a gente tirar conclusões e apreciar aquilo que é o procedimento legal, o procedimento de Deus para com as coisas relevantes no reino de Deus. E eu gostaria de começar dizendo que o povo estava desejoso por mudança no sistema de governo. O povo queria mudança no sistema de governo. Por que querer mudança no sistema de governo? Se eles tinham o melhor dentre os melhores governos, que era o teocrático. O governo onde Deus falava com o seu servo para conduzir o povo da melhor maneira possível. Simplesmente porque não estava funcionando. Samuel, depois que deixasse de ser sacerdote, juiz e profeta, como alguns defendem que ele também era, os seus filhos naturalmente ocupariam seu lugar. Era assim com todos. Então, mesmo eles não sendo necessariamente levitas, eram efraimitas, mas o sacerdócio era hereditário. Não podemos descartar isso. No entanto, precocemente, Samuel pegou seus filhos e colocou lá em Berseba para que eles ficassem sozinhos, por conta própria, fazendo tudo aquilo que eles achavam por bem fazer, sem os olhares de seu pai. Samuel, ele era juiz, profeta em todo Israel. Então as pessoas que tinham causas iam a Jerusalém, iam a Ramá, iam a Berseba para resolver as suas pendengas, as suas questões judiciais. E não eram poucas. Um país enorme, 11 tribos, a discutir questões pastoris, questões civis, as questões legais, as questões de terra, as questões que envolviam uma necessidade maior de alguém abalizado, devidamente orientado e colocado num lugar que fosse de total idoneidade. E o texto nos diz que Samuel estava envelhecendo, mas ele não era velho. A função era dele. Verdadeiramente, depois dele, seus filhos ocupariam o seu lugar, mas não enquanto ele estava numa idade apropriada, gozando de boas condições físicas. A Bíblia não diz que Samuel estava doente, estava velho demais, cansado demais, nada disso. Muito pelo contrário, ele ainda governou na frente do povo mais 30 anos. Ele esteve no governo de Saul, que reinou 40 anos, até mais da metade do seu governo. Então, queridos irmãos, precocemente ele tirou férias. E isso fez com que o povo sofresse amargamente. Seus filhos conseguiram ser muito piores do que os seus antecessores. Eli, o profeta anterior, ele tinha 2 filhos terríveis, Ofni e Finéias, que desenvolveram uma série de mecanismos para ludibriar, enganar, eram agressivos, roubavam, lançavam mão das coisas que eram destinadas a Deus. Era este o perfil deles. No entanto, agora tem Samuel,
E Samuel coloca os seus filhos fazendo um estágio para sucedê-lo, pessoas que gozavam da mais alta estima, pessoas que seriam a solução para apagar da memória aqueles drásticos anos vividos com Eli, Ofni e Finéias. Eli fingia que não via, era velho demais, e Ofni e Finéias faziam tudo o que queriam. E agora, no lugar deles, nós temos outros 3, um pai e 2 filhos, que Samuel terceiriza aos seus filhos, delega poderes incondicionais, de tal maneira que o povo se ressentiu. Ao olhar para o ministério deles ali em Berseba, o povo simplesmente comparou com os anos anteriores. E aqueles rapazes que eram a esperança de dias melhores, que aquele governo que veio para apagar da memória os drásticos anos vividos anteriormente, agora se tornam iguais ou piores, tropeçando nos mesmos erros. E eu diria, eles conseguiram aperfeiçoar ainda mais os delitos dos seus antecessores. Porque eles perverteram também a justiça, porque sobre eles estava o judicato. Eles julgavam, eles levavam propina. O texto bíblico é claríssimo quanto a isso. Eram pessoas deploráveis que estavam à frente do povo, governando espiritualmente e dando um exemplo péssimo de moral e conduta. Então, queridos irmãos, porque o povo queria mudanças drásticas, mudanças no sistema de governo? Porque ele desejava, porque ele estava ali acreditando que eles não precisavam viver tudo aquilo que já tinham vivido antes. Mas eu quero avançar um pouquinho mais. Por que um governo como a teocracia não dá certo? A teocracia é o governo de Deus. Democracia, o governo do povo. No entanto, a teocracia, que era a melhor das melhores escolhas, a melhor dentre as melhores opções de governos, não eram idólatras, não sacrificavam crianças, não procediam como as outras nações vizinhas. Não dava certo. Os chamados pagãos, aqueles que não tinham o Deus único e verdadeiro como sua principal e única divindade, agora tornavam-se um espelho de algo desejável para eles. Vocês vejam bem que situação deplorável a que estava vivendo Israel, de tal maneira que aqueles altamente condenáveis e detestáveis pelos procedimentos que realizavam, até crianças consagravam no fogo para as suas divindades. Agora era um padrão de comparação e desejo. Era o sonho de consumo do povo de Israel. Tornar-se como os outros eram. Pelo menos lá eles não tinham tanta corrupção generalizada e tanta hipocrisia. Eles eram aquilo e aquilo mesmo. Agora o povo de Israel colocou pessoas para dar solução, dar jeito, encaminhar. E no entanto era um único descaminho. Então, meus queridos irmãos, por que um governo como a teocracia não dá certo? Quando os filhos têm liberdade excessiva de atribuições, é muito bom dar liberdade aos filhos, dar autonomia para eles aprenderem, porque daqui a pouco vão ter que gerir a própria vida. Mas há momentos da vida que a liberdade tem que ser vigiada e controlada. Você não pode deixar, vai que a vida é tua e cuide dela, faça o seu melhor. Porque ele pode dar, ou eles podem dar com burros na água. Você tem que orientar, tem que assistir e vigiar.
Afinal de contas, o que estava acontecendo ali era um estágio para, no futuro, eles ocuparem a função do pai. É que o pai, excepcionalmente, desejou tirar férias antecipadas. Samuel não podia, realmente não podia fazer o que estava fazendo. Por isso, houve tamanha insatisfação, e não só insatisfação, mas a reclamação, porque aquilo se alastrou em todo o território, porque vieram os homens líderes, os anciãos das tribos de Israel, das 11 tribos, vieram juntos, a uma voz, reclamar com Samuel: você está ficando velho e seus filhos não caminham nos teus caminhos, estão pervertendo o sacerdócio, estão pervertendo o judicato, estão pervertendo o ministério profético. Você precisa fazer uma coisa: escolha para nós um rei, a exemplo dos outros países à nossa volta. Que tristeza! Eu imagino qual foi a maneira pela qual Samuel recebeu tamanha reivindicação. A sua vida toda era pautada por ouvir das necessidades do povo, mas ele não pensava que poderia um dia ouvir do povo que estavam enjoados daquele sistema de governo e queriam ser exatamente como aqueles outros que aparentemente eram condenados e reprovados. Queriam um rei que pudesse dirigi-los. Mas o que é que está por trás disso? O que é que está embutido nessa palavra? Simplesmente isso. Eles estavam querendo dar um basta. Eles olhavam para o passado e viam que a vida deles não poderia voltar a ser o que era, aquilo que foi nas mãos de Ofni e Finéias, filhos de Eli. Eles não podiam reviver aqueles dias detestáveis que era ver tamanha corrupção e descrédito no ministério profético. Meus queridos irmãos, quando a gente não faz o dever de casa, toda uma sociedade sofre. Quando os filhos comprometem a imagem do pai, os filhos de Samuel comprometeram a imagem do seu pai e a sua credibilidade. Aquele homem que estava ali desde jovenzinho, quando em sonhos o Senhor lhe falou lá na escola de profetas, na casa de Eli, quando sua mãe Ana, seu pai Eucana iam uma vez por ano lá levar uma túnica para ele, e o Senhor falou, e ele ali disse: fala que teu servo escuta. E a partir dali, ele já se constituiu numa promessa de mudança acerca do que era o ministério realizado pelos filhos de Eli. E agora ele com os seus filhos estavam cometendo erros iguais e diria piores do que os seus antecessores. Então, queridos, quando a impunidade torna-se uma realidade, isso faz com que um sistema desmanche. O seu pai poderia tomar uma atitude drástica. Ali caberia uma atitude cirúrgica, cortar na carne, doer na própria carne, uma verdadeira escolha de Sofia. Ou ele desqualificava e não passava a mão pela cabeça publicamente dos seus filhos, ou o seu ministério estaria acabado. A Bíblia efetivamente não fala mais nesses jovens. Eles são afastados completamente e Samuel retorna ao ministério, ocupando as suas funções, indo de cidade a cidade, viajando e fazendo o que deveria ser feito, aquilo que para qual ele foi ordenado. Um governo como a teocracia não dá certo quando os homens se esquecem de quem governa. Pensar que todos os comentários podem ser ignorados. Samuel talvez pensasse que tivesse cacife político suficiente para que as suas amizades absorvessem aquelas distorções que estavam acontecendo, mas ele não tinha. Chega uma hora que a taça transborda.
e até aqueles que são seus amigos não conseguem mais bancar a presença, a permanência dele ou daquele no lugar em que estão. Chega um momento em que as coisas não dão certo. E aqueles homens foram a Samuel pedir mudanças. Quem eram esses insatisfeitos? Quem eram estes que pediam por mudanças? Em primeiro lugar, eram pessoas bem próximas a eles. Eram as lideranças locais. Eram os líderes das 11 tribos de Israel, que foram a ele chamar a atenção. Dizer para ele que as coisas não iam bem e que o seu nome estava sendo enxovalhado, estava sendo jogado na lama, porque os seus filhos estavam procedendo desonrosamente. Então, meus queridos, nós vemos que a palavra do Senhor ela é claríssima. Como disse Charles Spurgeon, ela é mais atual que o Jornal da Manhã. Mas ainda, aqueles que pensavam no povo, quem eram estes insatisfeitos? Eram aqueles que pensavam no bem-estar do povo. Ainda havia um grupo de insatisfeitos que colocava o bem-estar da nação, de sua tribo, dos seus clãs, à frente do bem-estar de uns ou de outros. Chega uma hora, é isso que eu estou dizendo, a manipulação da justiça não garante sucesso, nem tampouco permanência. Aqueles rapazes que manipulavam a justiça, que levaram propina, que procediam indecorosamente, não puderam se manter mais nas funções. De tamanha perversão e contaminação. Aqueles que não aceitavam aquilo daquele jeito começaram a reclamar e a reivindicar mudanças no sistema de governo. Eram estes os insatisfeitos, aquela ilha de boa conduta e bom procedimento, que sabiam que não deu certo antes, não ia dar certo agora. A única coisa que dá certo como regime de governo, independente de qualquer que seja ele, é o homem estar em plena sintonia com Deus. Hoje em dia, século XXI, nós temos sistemas parlamentaristas, sistemas presidencialistas, temos até monarquia, temos uma série de sistemas de governo. Eu não vou mencionar os fundamentalistas, aqueles que unificaram a religião, a política, por questões óbvias. Mas eu quero dizer que nada vai dar certo, qualquer que seja o sistema de governo, se Deus não for a peça fundamental neste governo. Então, queridos irmãos, por que o governo ruiu? Por que aquele governo ruiu? E por que Saul veio a ocupar como primeiro rei a liderança geral de Israel? Por que o governo ruiu? Pense comigo. Eles profanaram o que havia de mais sagrado. Além de profanar o templo, o sacerdócio, o templo ainda não havia. O templo foi construído com Salomão, que foi o terceiro rei. Nós ainda nem entramos em Saul. Depois vem Davi, depois, 120 anos depois, teriam o templo. No entanto, por que aqueles rapazes perverteram o sacerdócio, perverteram tudo que havia, mas, sobretudo, eles perverteram a credibilidade que a eles foram depositadas, que a eles foi depositada.
Aqueles rapazes, eles significavam mais do que uma sucessão de pai para filho à frente de um sacerdócio, de um judicato, de um ministério profético. Eles representavam para um povo as expectativas de mudança para melhor. No entanto, não era isso que se verificava no momento. Aqueles rapazes conseguiram ser piores do que aqueles seus antecessores. Eles constrangeram seu pai, que havia confiado neles. Haja vista que eles saem de cena e seu pai continua. Porque Deus é aquele que não olha a aparência, que olha o coração. E para o seu pai, desculpe, eles poderiam fazer algo de maravilhoso, que foi aquilo que eles aprenderam com seu pai. No entanto, degringolaram de tal maneira que ficou insustentável a permanência deles em suas funções. Queridos irmãos, macularam a imagem de seu pai. Seu pai, aquele jovem extremamente ligado e íntimo a Deus, que simplesmente pecou porque confiou que seus filhos fossem fazer aquilo que ele esperava que fizessem. No entanto, eles não corresponderam a todas as expectativas, nem a do seu pai, que depositou neles total credibilidade, nem no povo, que esperava que Samuel exercesse uma sucessão tranquila e que eles continuassem fazendo o que deveriam fazer com as melhores e boas intenções. E não fizeram. Então, o governo ruiu porque mexeu com o povo. Ainda que a teocracia seja um governo totalitário, onde ninguém possa e tenha direito de arbitrar, a não ser o próprio Deus, nós podemos ver que não há governo em que não haja um interesse de governar para o povo. Os anciãos que representavam seus clãs, suas tribos, quando vieram reclamar, balançaram Samuel. Samuel ficou mexido e correu para falar com Deus. E Deus disse: faça tudo o que o povo está lhe pedindo. Faça como eles querem. Não foi a você que eles rejeitaram, mas a mim. E se você for lendo o verso 8 e depois os outros versos subsequentes, você vai ver que Deus tenta fazer sossegar o coração de Samuel, dizendo para eles: eles me rejeitaram desde há muito tempo. Por isso aquelas experiências drásticas, negativas, com Ofni, Finéias e Eli. E agora, seus meninos, Joel e Abias. Porque eu não estou na vida deles. Nunca estive. Tudo isso é uma capa, é uma aparência. E eu vou dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta manhã de domingo, não basta o homem escolher um candidato para ser a solução dos seus problemas. Não basta colocá-lo de joelho, como é o caso dos filhos, Joel e Abias, derramar óleo na cabeça deles, servos orarem sobre eles e instituí-los como a solução do problema, se de fato e efetivamente eles não têm a Deus no coração. Vai ser exatamente isso que nós acabamos de ler. Foi exatamente isso. Deus estava fora da vida deles. Portanto, o ministério deles, o serviço que eles prestavam à sociedade, ao povo de Israel, não poderia ser nada diferente do que realmente foi. Eles eram uma mentira, uma farsa. Queridos irmãos, eu quero concluir com vocês dizendo: e o drama de Israel não termina aí. Em seguida vem Saul. Uma escolha precipitada,
Uma escolha feita rápida para tentar agora uma outra possibilidade de fugir daquelas situações e apagar da lembrança aquelas memórias terríveis registradas na Bíblia. E eles escolhem mal. Saul não foi um bom rei. E é exatamente aquilo que o próprio Samuel diz para Jessé, pai de Davi, na casa deles. Eu não vejo como o homem vê. Os olhos externos, com o externo, mas eu vejo com o coração. Quando se escolhe, tem que se escolher orientado por Deus. Não importa quem seja. Nós precisamos valorizar o bem-estar do povo. O povo não pode sofrer. Nós que optamos, que escolhemos e decidimos, temos uma responsabilidade muito grande. Não podemos fazer prevalecer a vontade. Não podemos pegar uma pessoa e transformá-la naquilo que ela não é, quando de fato no seu coração não temos alguém que confesse e se responsabilize por seus atos. Eu quero terminar dizendo que Samuel tinha duas coisas para fazer. Duas coisas. Coisas difíceis. A verdadeira escolha de Sofia. Não sei se você conhece a origem desse termo, mas Sofia era uma judia polonesa que, ao chegar no campo de Auschwitz, na Polônia, o comandante disse que ela deveria escolher qual dos dois filhos iria sobreviver. Ela só poderia estar ali com um. Que um vivesse e o outro morresse. Essa é a origem do termo escolha de Sofia. Samuel poderia ter disciplinado publicamente seus filhos. Talvez eles pudessem ser consertados e não tivessem que sair de cena assim drástica, sumariamente. Eles poderiam estar dando de fato o prosseguimento. Ele poderia não fazer vista grossa. Ninguém consegue convencer ninguém que as pessoas de fora, de outras cidades, de outros estados, vão detectar primeiro os problemas que aconteçam dentro da nossa casa. Fica essa aplicação para você e para mim. Nós temos que estar com os olhos bem abertos a tudo aquilo que os nossos filhos fazem. Senão nós vamos ser expostos e vamos ser criticados pelos nossos desgovernos. Em nome de Jesus, essa é a minha oração e deve ser a sua também. Amém. Como a palavra do Senhor é viva, como é maravilhoso quando percebemos a voz do Senhor no nosso íntimo. Que Deus o abençoe e o guarde. Querido, querida, preste muita atenção no que esse pastor vai lhe dizer. Continue cuidando de sua vida, cuidando dos seus e do próximo. Procure manter o distanciamento social, procure usar máscaras. Contudo, se você precisa trabalhar, se há uma necessidade de sair, procure se cuidar com atenção e zelo. Vamos continuar orando para que Deus nos dê a cura, nos dê uma vacina e nos dê uma estratégia para que o Senhor abençoe os hospitais, as pessoas sofridas e aquela gente bonita que tem se dedicado para tratar os enfermos. Feche os seus olhos. O amor de Deus, o nosso Pai, a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com sua vida, família, estejam nos hospitais, estejam em nossa cidade, no Brasil e no mundo. E que essa semana seja uma semana abençoada e abençoadora, repleta de visitações do Senhor sobre todos nós. Amém.
Até logo mais, às 19h30, quando estarei falando sobre em tempos de crise, busque a alegria. Que Deus te abençoe grandemente. Um beijo no coração. Tchau, tchau.